Nós estamos estudando já há alguns domingos aí sobre as mudanças do mundo moderno e a família. Como ter uma família saudável no mundo doente. Então, os 2 últimos domingos eu falei sobre homossexualidade. Hoje eu quero falar sobre filhos e netos. E aí eu quero abrir um salmo que foi citado hoje aqui várias vezes e ler o Salmo 127. Salmo 127. Verso 3. Salmo 127, verso 3. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Amém. Os filhos são herança, são bênção do Senhor nas nossas vidas. Eu quero começar esse estudo hoje lendo um texto que foi escrito por uma jornalista e escritora da revista Época, tem na internet também, e o título do artigo dela é Meu filho, você não merece nada. Certo? E ela vai apontar um dos grandes erros e dramas das novas gerações, dos filhos hoje. Então ela escreve um artigo de 2 páginas, mas eu quero ler aqui para você, eu quero que você preste atenção nesse artigo, que eu acho que ela tocou num ponto muito interessante e real, dos problemas hoje das novas gerações, dos filhos hoje, dos filhos modernos. Ela diz o seguinte: ao conviver com os bem mais jovens, com aqueles que se tornaram adultos há pouco e com aqueles que estão tateando para virar gente grande, percebo que estamos diante da geração mais preparada e ao mesmo tempo da mais despreparada. Preparada do ponto de vista das habilidades, despreparada porque não sabe lidar com frustrações, preparada porque é capaz de usar as ferramentas da tecnologia, despreparada porque despreza o esforço, preparada porque conhece o mundo em viagens protegidas, despreparada porque desconhece a fragilidade da matéria da vida, e por tudo isso sofre muito, porque foi ensinada a acreditar que nasceu com o patrimônio da felicidade e não foi ensinada a criar a partir da dor. Há uma geração de classe média que estudou em bons colégios, é fluente em outras línguas, viajou para o exterior e teve acesso à cultura e à tecnologia. Uma geração que teve muito mais do que seus pais. Ao mesmo tempo, cresceu com a ilusão de que a vida é fácil, ou que já nascem prontos, bastaria apenas que o mundo reconhecesse sua genialidade. Tenho me deparado com jovens que esperam ter no mercado de trabalho uma continuação de suas casas, onde o chefe seria um pai ou uma mãe complacente que tudo concede. Foram ensinados a pensar que merecem, seja lá o que for que queiram, e quando isso não acontece, porque obviamente não acontece, sentem-se traídos, revoltam-se com a injustiça e boa parte se emburra e desiste. Como esses estreantes na vida adulta, foram crianças e adolescentes que ganharam tudo, sem ter de lutar por quase nada de relevante, desconhecem que a vida é construção e para conquistar um espaço no mundo é preciso ralar muito, com ética e honestidade e não a cotoveladas ou aos gritos. Como seus pais não conseguiram dizer, é o mundo que anuncia a eles uma nova, não lá muito animadora. Viver é para os insistentes. Porque boa parte dessa nova geração é assim, né? Porque essa nova geração é assim, ela diz. Penso que este é um questionamento importante para quem está educando uma criança ou um adolescente hoje. Nossa época tem sido marcada pela ilusão de que a felicidade é uma espécie de direito,
e tenho testemunhado a angústia de muitos pais para garantir que os filhos sejam felizes. Pais que fazem malabarismos para dar tudo aos filhos e protegê-los de todos os perrengues, sem esperar nenhuma responsabilização nem reciprocidade. É como se os filhos nascessem e imediatamente os pais já se tornassem devedores. Para esses, frustrar os filhos é sinônimo de fracasso pessoal. Mas é possível uma vida sem frustrações? Não é importante que os filhos compreendam como parte do processo educativo duas premissas básicas do viver, a frustração e o esforço? Ou a falta e a busca, duas faces de um mesmo movimento? Existe alguém que viva sem se confrontar dia após dia com os limites, tanto de sua condição humana como de suas capacidades individuais? Nossa classe média parece desprezar o esforço, prefere a genialidade, o valor está no dom, naquilo que já nasce pronto. Dizer que fulano é esforçado é quase uma ofensa. Ter de dar duro para conquistar algo parece já vir assinalado com carimbo de perdedor. Bacana é o cara que não estudou, passou a noite na balada e foi aprovado no vestibular de medicina. Este atesta a excelência dos genes de seus pais. Esforçar-se é, no máximo, coisa para os filhos da classe C, que ainda precisam assegurar seu lugar no país. Da mesma forma que supostamente seria possível construir um lugar sem esforço, existe a crença não menos fantasiosa de que é possível viver sem sofrer, de que as dores inerentes a toda a vida são uma anomalia, e como percebem muitos jovens, uma espécie de traição ao futuro que deveria estar garantido. Pais e filhos têm pagado caro pela crença de que a felicidade é um direito e a frustração um fracasso. Talvez aí esteja uma pista para compreender a geração do eu mereço. Basta andar por esse mundo para testemunhar o rosto de espanto e de mágoa de jovens ao descobrir que a vida não é como os pais tinham lhes prometido, expressão que logo muda para o emburramento, e o pior é que sofrem terrivelmente, porque possuem muitas habilidades e ferramentas, mas não têm o menor preparo para lidar com a dor e as decepções, nem imaginam que viver é também ter de aceitar limitações, e que ninguém, por mais brilhante que seja, consegue tudo o que quer. Então, o que é que ela está dizendo aqui, a escritora? Que os pais protegem os filhos, tentam dar o melhor para os filhos e não preparam os filhos para o mundo real, para a vida real. E essa nova geração, ela é a mais preparada do ponto de vista cultural, tecnológico, teve acesso a um monte de informações, mas não está preparada. Então, essa geração, ela pode ser a mais preparada, e a tendência também é que seja a geração mais preguiçosa, mais irresponsável de todos os tempos. Ela continua escrevendo aí. Me parece que é isso que tem acontecido em muitas famílias por aí. Se a felicidade é o imperativo, o item principal do pacote completo que os pais supostamente teriam de garantir aos filhos para serem considerados bem-sucedidos, como falar de dor, de medo e da sensação de se sentir desencaixado? Não há espaço para nada que seja da vida, que pertença aos espasmos de crescer duvidando do seu lugar no mundo, porque isso seria um reconhecimento da falência do projeto familiar construído sobre a ilusão da felicidade e da completude. Eu vou pular, diz assim: o resultado disso é pais e filhos angustiados, que vão conviver uma vida inteira, mas sem se conhecerem, e portanto estão perdendo uma grande chance. Quando converso com esses jovens no parapeito da vida adulta, com suas imensas possibilidades e riscos tão grandiosos, percebo que precisam muito de realidade. Contudo, que a realidade é, sim, assumir a narrativa da própria vida para quem tem coragem. Não é complicado, porque você vai ter competidores com habilidades iguais ou superiores à sua, mas porque se tornar aquilo que se é, buscar a própria voz, é escolher um percurso pontilhado de desvios e sem nenhuma certeza de chegada, é viver com dúvidas e ter de responder pelas próprias escolhas, mas é nesse movimento que a gente vira gente grande. Seria muito bacana que os pais de hoje entendessem
que tão importante quanto uma boa escola, ou um curso de línguas, ou um iPad, é dizer de vez em quando: te vira, meu filho, você sempre poderá contar comigo, mas essa briga é tua. Assim como sentar para jantar e falar da vida como ela é: olha, meu dia foi difícil, ou estou com dúvidas, estou com medo, estou confuso, ou não sei o que fazer, mas estou tentando descobrir. Por que fingir que está tudo bem e que tudo significa dizer ao filho que você não e que tudo pode significa dizer ao seu filho que você não confia nele, nem o respeita, já que o trata como um imbecil, incapaz de compreender a matéria da existência. É tão ruim quanto ligar a TV em volume alto, o suficiente para que nada que ameace o frágil equilíbrio doméstico possa ser dito. Agora, se os pais mentiram que a felicidade é um direito e seu filho merece tudo simplesmente por existir, paciência. De nada vai adiantar choramingar ou emburrar ao descobrir que vai ter de conquistar seu espaço no mundo sem nenhuma garantia. O melhor a fazer é ter a coragem de escolher, seja a escolha de lutar pelo seu desejo ou para descobri-lo, seja de abrir mão dele, e não culpar ninguém porque eventualmente não deu certo, porque com certeza vai dar errado muitas vezes, ou transferir para o outro a responsabilidade pela sua desistência. Crescer é compreender que o fato de a vida ser falta não a torna menor. Sim, a vida é insuficiente, mas é o que temos, e é melhor não perder tempo se sentindo injustiçado, porque um dia ela acaba. Então, essa é uma escritora, uma jornalista, ela escreveu esse texto, e a nova geração, como ela fala aí, da classe média, os pais se tornam superprotetores. É um pecado da maioria dos pais modernos hoje. Eles protegem demais os filhos. Eles querem proteger o filho de sofrer, de ter frustração, de ter decepção. O filho não pode passar vontade. Não, meu filho não pode passar vontade, eu tenho que dar tudo o que ele precisa. Eu tenho que dar tudo o que ele quer, porque no passado eu passei muita vontade, eu sofri muito. E aí você vai criando o filho que você dá tudo para ele, que você supre, que você protege demais. E aí ele não aprende o que ela diz aqui, o esforço. Ela não tem direito. A vida é difícil para todo mundo, a vida é sofrida, o sofrimento faz parte da vida, a frustração faz parte da vida, e a pessoa só cresce com frustração, com falta, com a necessidade, com a busca. E essa geração se depara com a vida e não está preparada, é o que a jornalista diz aqui. Ela percebe que era para ser uma geração muito preparada, mas não está preparada para lidar. Aí começa a transferir a responsabilidade, a culpa, passar para o outro, porque não aprendeu desde cedo. Então esse é um problema quando os filhos vivem assim numa ilha da fantasia, sem essa percepção da realidade. Viver é difícil. Viver é doloroso, viver é lidar com frustração, com necessidade, com falta. E o pai e a mãe não devem ocultar isso do seu filho. Não deve criá-lo numa ilha da fantasia. Essa é a realidade, a vida é assim, você tem que prepará-lo. E que fora a salvação, que é de graça por meio de Jesus Cristo, o resto nessa vida toda aí é na base do mérito. Você tem que fazer por merecer. A salvação em Jesus Cristo é tudo de graça, mas fora isso do evangelho que é graça, o resto na vida você tem que fazer por merecer, é tudo na base da meritocracia. Você não vai chorar e seu patrão vai cuidar de você, coitadinho. Você tem que saber lidar com isso. E aí ela percebeu que esse é um problema classe média, de classe média alta, esses meninos irresponsáveis, briguentos, e sem limites, desregrados, porque não se prepararam para a vida, e os pais estão falhando nisso aí. Então, eu li esse texto, porque nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre educação de filhos, sobre os princípios do que a Bíblia fala sobre educação de filhos, isso daí. Eu quero usar um outro texto aqui também, nessa aula que eu vou dar hoje, que é não tem nada a ver com a Bíblia, mas eu vou mostrar como está relacionado com a palavra de Deus. Pesquisador americano, um pesquisador, psicólogo, especialista em desenvolvimento humano e educação de filhos, ele pesquisou durante alguns anos todo o material escrito
sobre educação de filhos que existia, da psicologia, material científico, todo o material, ele estudou tudo isso por alguns anos. E ele publicou um livro, que é uma síntese, a capacidade de síntese de todo esse material, de pesquisa científica, de psicologia do desenvolvimento, e ele conseguiu sintetizar tudo isso que ele pesquisou em 10 princípios, 10 regras, 10 princípios de bom senso, que às vezes o cara fala, mas isso é óbvio, mas ele é óbvio mesmo, mas às vezes é no bom senso e na obviedade que as pessoas se perdem. 10 princípios para educar os filhos, que ele diz que esses princípios aqui são válidos em qualquer cultura, em qualquer lugar, são universais. Então eu peguei esses 10 princípios, e eu vou analisar com vocês e mostrar como eles são bíblicos, como a palavra de Deus ensina esses princípios. Só um deles que a gente fica assim com receio, fala assim, será que é assim mesmo? Aí a gente vai discutir um pouco esses 10 princípios aqui, que esse autor chamado Steinberg, um americano, ele chegou a essa síntese de todo esse material, desses 10 princípios para você educar bem os seus filhos. Então, primeiro, são coisas assim, para nós que somos cristãos, que nós conhecemos a Bíblia, a gente fala assim, isso é óbvio, eu já sabia, mas é a ciência que chegou a isso aqui. Isso é uma pesquisa científica. Isso aqui foi publicado nas revistas científicas sobre educação e desenvolvimento de crianças. Então, isso daqui, vocês vão ver como a palavra de Deus nos orienta nesse aspecto. Então, primeiro princípio, primeira regra que ele descobriu para os pais, é que as atitudes dos pais são mais importantes do que os conselhos e as palavras. Ou seja, aquilo que o pai e a mãe faz, influencia muito mais os filhos do que o que eles falam. Isso ele percebeu estudando todo o material. Isso aí a gente sabe que a Bíblia Sagrada diz que a gente ensina pelo exemplo. Que o pecado que Jesus mais combateu foi o da hipocrisia. Foi você falar um negócio e fazer outro. É você fazer uma coisa e falar outra. Quando eu falei aqui das mudanças do mundo, eu falei das novas gerações. Uma coisa que mais assusta as novas gerações assim, é a falta de autenticidade. Quando ele percebe que o pai e a mãe professam uma fé e vivem outra coisa em casa. Os filhos percebem, os filhos eles veem, eles sentem, isso daí no pai e na mãe. Então esse pesquisador, a primeira regra que ele percebeu é isso, as atitudes, o exemplo, aquilo que se faz, conta muito mais do que aquilo que se fala, do que os conselhos que você dá, do que aquilo que Jesus falou, que Jesus condenou, que é a hipocrisia, que é a falsidade, é o primeiro passo, por exemplo, para você tirar o seu filho da fé cristã, é você professar uma fé no domingo e viver outra durante a semana. Seu filho vai ver, sua filha vai ver, vai perceber que a fé não gera atitudes no dia a dia, que a fé não gera mudança no dia a dia. Então isso daí é a primeira coisa, isso aqui é básico, a gente sabe disso, mas ele descobriu isso aqui pela pesquisa científica, um pesquisador, um psicólogo. Segundo aspecto, segunda regra, demonstre afeto incondicional por seu filho, isso não o tornará mimado. Quer dizer, se você demonstrar que você o ama incondicionalmente, ele não vai ficar mimado. Se você demonstrar através de abraços, de beijo e de palavras, isso é bom para a criança. Ela precisa se sentir segura. Quando você demonstra amor condicionalmente, ou seja, eu só te amo se você fizer isso aqui, esse é um perigo, porque o valor dela vai estar naquilo ali, eu só vou te amar se você tirar nota boa. Se você não tirar nota boa, eu não vou te amar. Ou se você se comportar bem, se você não se comportar, eu não vou te amar. Isso gera insegurança, medo, dúvida no coração das crianças, principalmente dos pequenos, quando ele está se desenvolvendo. Então o pai e a mãe não devem ter medo de dar amor ao filho, de dar amor incondicional, de fazer ele se sentir seguro. Deixa eu lhes dar um exemplo bíblico aqui.
Tem um outro psicólogo chamado Maslow, que criou a escala de Maslow, das necessidades humanas. Então, as necessidades humanas são sentir-se seguro, sentir-se amado, sentir-se pertencente, pertencer a alguém, pertencer a uma família, sentir-se valorizado, ter valor, ter utilidade. Então, essa é a escala das necessidades humanas, básicas. Então, se você pegar um texto bíblico de Mateus, quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo desceu e Deus falou: este é meu filho amado, em quem está todo o meu prazer. Deus está satisfazendo toda a necessidade básica de uma pessoa. Deus diz para o filho: este é meu. É meu. É isso que todo pai deve dizer para o seu filho: isso é meu, você pertence, é minha descendência. Aqui comigo você pode se sentir seguro. Você tem um pai, você tem uma mãe. Você é meu filho. Pode ter segurança, você é meu filho, amado. Seu filho precisa se sentir amado. Deus fala isso: você é meu filho amado. Eu amo você incondicionalmente. Eu amo você. E você é meu filho amado. E aí, em você está todo o meu prazer. O pai valoriza o filho. E Jesus ainda não tinha feito nada. Não tinha pregado, não tinha feito milagre, não tinha nada. Mas o pai faz questão de afirmar para o filho: você é meu filho amado. Segurança, amor, valorização por quem ele é. Deus diz isso para o filho. E Deus é um modelo de pai. Então, todo pai e toda mãe deveria dizer para o seu filho e fazer ele se sentir: você é meu filho amado. Sempre vai ser amado. Eu tenho alegria em você, incondicional. Aí você fala assim: mas e a disciplina? Calma, nós vamos chegar lá. Mas ele tem que sentir-se basicamente que ele é amado, que ele é valorizado. Toda criança precisa disso. Então a criança, quando ele não se sente amado, seguro, protegido, pertencente a um pai e a mãe, ele vai ter problemas. Todos os que dão problemas é porque está tendo algum problema nisso daí. Ou não tem pai, ou não tem mãe, ou o pai e a mãe não comunicam isso e não transmitem isso para ele, ele vai gerar um problema, porque é uma necessidade básica. Uma criança que não tem pai ou mãe, precisa de um tio, de um avô, de um treinador, de alguém mais velho para demonstrar isso para ele, porque ele necessita disso. Ele precisa ser afirmado nisso aí. O seu senso de valor. Você pega uma criança e diz para ela: você não presta, você não vale nada. Você está colocando isso dentro dela, ela vai acreditar nisso. Então, o afeto, o amor incondicional não vai mimar. Vai mimar se você não souber depois expressar esse amor. Mas ele precisa se sentir amado. Até quando você disciplina seu filho, é amor, é como Deus. Quando Deus disciplina, quando Deus julga. Hoje eu vou falar do juiz de Deus. Quando Deus julga, quando Deus desce a madeira, quando Deus manda fogo do céu, Deus deixou de amar? O juiz de Deus é porque Deus, uma hora Deus é bom, outra hora Deus é ruim? Não, Deus sempre ama. Deus nunca deixa de amar. Só que o juízo de Deus é a expressão do amor de Deus. O castigo que um pai ou uma mãe dá para um filho é a expressão. O pai que não ama é que não castiga. É o que eu vou falar aqui para frente. Terceiro, envolva-se com a vida de seu filho. Envolva-se com a vida de seu filho. Ele percebeu, o pai e a mãe precisam conhecer o seu filho, saber da vida dele, quem são os seus amigos, onde você vai, o que você vê, o que você lê, o que você assiste, o que você gosta. Os problemas dessa geração, esse mesmo pesquisador, ele percebeu que essa nova geração é a geração mais sozinha que já existiu. Há uma pesquisa que ele fez que os pais, alguns pais, a média de tempo de qualidade que ele passa com os filhos é 7 minutos por dia. 7 minutos por dia. A média, que ele tem um tempo assim que ele encontra o filho, 7 minutos. Então essa é a geração mais solitária, que os pais e as mães têm que trabalhar e o filho fica sozinho com a babá, com a TV, na creche. É um problema.
Então os pais têm que se envolver, conversar, lidar, saber da vida do seu filho. O que você faz, o que você pensa, o que você gosta. E quanto antes melhor, porque vai entrando na adolescência, ele vai se fechando. E você precisa estar lá dentro. Você precisa conhecer o coração do seu filho, envolver-se, saber, participar, lidar com a vida dele. E ele percebeu que os pais que se envolvem conseguem monitorar, por exemplo, se o filho vai se envolver com álcool, com bebida, com drogas. Então precisa estar junto ao seu filho. Envolva-se, saiba. Quarta regra que ele descobriu: mude a forma de tratar a criança de acordo com as etapas do crescimento. À medida que a criança vai crescendo, você tem que mudar a forma como você lida com ela. Por exemplo, uma mãe que eu conheci, que o menino já está no segundo grau, né? Já está se preparando para o vestibular. A mãe chega lá na classe dele, cheio de colegas, chega lá e fala: filhinho, esqueci o lanche. Imagine, na sala, se trouxe o lanche para ele. Isso eu conheci a mãe que fez isso. Então imagina a cara do rapaz. Numa classe assim, a mãe chega lá na porta e: filhinho, esqueci o seu lanchinho. Imagina o que ela gerou para ele na turma. Você entendeu? Então tem mães que não têm essa noção, que não têm essa ideia, que ele cresceu, que ele está crescendo. Que uma coisa é quando era bebê, outra coisa ele cresceu. A maioria das mães, o menino já tem 20 anos, é meu bebê, minha criança. Né? Minha criancinha precisa fazer lanchinho, precisa esquentar o leitinho da criança. Você entendeu? Isso daí já era. Você está fazendo, você está errando. Então, vai crescendo, vai mudando a forma e a exigência também. A responsabilidade. A responsabilidade. Então, hoje, né, outro fenômeno do nosso tempo, a demora dos filhos saírem de casa. Né? Por quê? Ele tem tudo em casa. A mãe e o pai dão tudo para ele. Ele vive lá, tem roupa, tem comida, roupa passada, tem comida, tem tudo. E aí ele está aí. Para que ele vai sair de casa se os pais dão tudo? Ele vai lá, 25 anos, 28 anos, é meu bebezinho, a mãe faz tudo para ele. Então ele não assume a responsabilidade. E aí muitos não querem casar. Para que casar? Aí hoje com a moderna, para que casar que eu vou casar? Aí tem a namorada, ele sai à noite com ela e tem lá a relação, aí volta para casa, tem tudo lá. Por que ele vai assumir uma responsabilidade? Né? Se eu assisti, tem um filme que os pais contratam a namorada para ver se casa o rapaz, para tirar ele de casa. Não aguentava mais ele, não tinha mais jeito. Então, quer dizer, isso não é natural, não é normal, não é bom isso daí. Não é bom isso aí. Eu já falei isso na igreja, eu falo de novo: seu filho deu 18, 20 anos de casa, põe ele para fora. É responsabilidade, pastor, é melhor para ele e para você. É melhor para ele e para você. Melhor para todo mundo, melhor para todo mundo. Você entendeu? Vai viver sua vida. Não deixe viver. Isso é amor, isso é ser um homem responsável, ser uma mulher responsável. Precisa ter responsabilidade na vida. Tem exceções, é claro, tem exceções. Eu estou falando de maneira geral. Quinto, estabeleça regras e limites desde cedo. Desde pequeno, estabeleça regras e os limites para os seus filhos. Desde pequeno. Tem aí o pai, aquela história do texto que eu li. A criança pode tudo. Não pode tudo. Criança não pode tudo. A criança, ela só quer brincar. Criança não pode tudo. E nós somos cristãos, nós acreditamos num negócio chamado pecado original. Em pecado me concebeu minha mãe. Criança é pecadora, apesar de ser inocente e dependente naquilo que Jesus falou. Se torne criança dependente como uma criança. Dependente como uma criança. Quando Jesus coloca a criança como modelo, todos têm que se fazer criança, é dependente de Deus, é não ser soberbo, não ser altivo, não ser independente. Mas crianças são egoístas. Crianças brigam. Crianças tomam as coisas dos outros. Eu vejo lá em casa.
Eu vejo na minha casa, ai, que menino lindinho, igual eu falei ontem para o meu filho brincando, você é tão lindinho, por que às vezes você fica tão brabinho, você fica brigando com seu irmão? Ele falou, é porque eu tenho o mal e o bem dentro de mim, tem hora que o mal vence, né? Está dentro de mim, mas é isso mesmo, filho, você aprendeu direitinho, mas o bem tem que vencer, porque durante o dia ele deu um chilique, brigou, tão lindinho, tão bonitinho, mas ele já tem dentro dele lá a maldade, o egoísmo, só pensa nele, só quer para ele. Se você não estabelecer limites e regras, ele vai se tornar um monstro, porque ele acha que ele tem direito a tudo, é o que eu falo, tem direito a tudo, meu pai sempre me deu tudo, você me deu tudo. Você precisa dizer, não é assim, a vida não é assim, você precisa ter limites claros desde a pequena. Às vezes lá em casa eu vejo, né? Está lá lavando louça, eles, né? Os maiores, tá lavando louça. Criança não pode trabalhar, eles falam, né? Criança não pode trabalhar, a gente é criança, olha o tanto de louça suja e tal, e tal. Vai lavar, não adianta. Você vai lavar a louça, você sujou, você tem que lavar a louça. Um dia um, outro dia outro, você tem que lavar a louça, você tem que aprender, né? Porque você é criado assim, no ambiente assim, eu fui muito mal criado, eu fui filho caçula, minha mãe fazia tudo por mim, por isso que eu saí de casa cedo, porque eu queria ser homem logo. Se eu viver junto com minha mãe, meu pai, meus irmãos, eu nunca vou ser homem, porque eles sempre me protegiam, Eu pegava uma laranja para descascar, minha mãe tirava, não, você vai cortar o dedo. Aí ela descascava para mim, dava a laranja descascadinha assim. Então era um bocozão na vida. Você pensa que a louça, ela se lava sozinha, né? Você pensa que aquela comida que está lá meio-dia, ela já está prontinha, você só chega e come, dá o prato para sua mãe, que a roupa, porque você vê assim. Mas quando você descobre que aquilo não fica pronto sozinho, quando você descobre o que dá trabalho lavar uma roupa, passar uma roupa, fazer comida, aí a coisa começa a mudar, aí a vida começa a mudar, e só fazendo é que você percebe isso, e é muito bom para o seu filho descobrir isso o quanto antes ele descobrir isso é melhor para ele mesmo, então estabeleça regras, limites, você não pode fazer tudo o que você quer, você não tem direito a tudo, você tem limites, como os outros também devem ter, então estabeleça. Sexto, encoraje o seu filho a se tornar independente, esse daqui é uma coisa interessante, porque muitos pais pensam que ser independente é ser rebelde, mas eu diria assim, a palavra que eu diria assim, autônomo, que ele conseguir fazer as coisas sozinho, que ele conseguir viver dessa maneira. O que acontece? Os pais, a mãe, o pai é muito inseguro, ele quer o filhinho com ele a vida toda, por isso que esse negócio não sai, filhinho, fica aqui, está tão bom com você, não é? E quer que o filho fique dependente. Quando o filho começa a crescer, aí o pai e a mãe fica inseguro, fica enciumado, mas o ideal é que ele se torne autônomo, porque nós estamos criando filhos para a vida, para o mundo, para Deus, para ser bênção, para a sociedade, não para nós mesmos. Então, à medida que ele vai aprendendo e desenvolvendo habilidades e se tornando autônomo e independente, melhor é, para você e para todo mundo. À medida que ele aprenda a fazer as coisas, que ele vai se tornando assim, melhor é. Então a gente tem que encorajar, sabe fazer? Então faça, vai lá e faça. Não é o que a minha mãe devia ter feito, descasca essa laranja, menina, descasca, se cortar o dedo na outra, você não vai cortar. Então, para se tornar autônomo, para aprender a fazer as coisas, para desenvolver a habilidade, às vezes a gente não tem essa percepção. Encoraje seu filho a se tornar independente. Eu ouvi uma vez uma palestra de um americano, crente, doa e constrói escolas bíblicas, e ele foi um empresário, ele começou e cresceu e ficou um cara milionário. Ele tem uma empresa multinacional hoje, tem aqui no Brasil, ele veio dar uma palestra na faculdade teológica, e ele que tinha dado oferta para construir a faculdade, ele deu 2 milhões para construir uma faculdade teológica, 2 milhões de dólares,
Então ele veio dar uma palestra, ele contou da empresa dele nos Estados Unidos, ele contou. Aí alguém falou, mas e os seus filhos? Ele falou assim, nenhum dos meus filhos trabalham para mim. Para nós, aqui foi um susto, para todo mundo que estava lá, ô louco. Ele falou, não, todos eles tiveram que entrar em outras empresas, trabalhar. Ele falou, porque se fosse trabalhar comigo, eles teriam tudo. Eles teriam a empresa pronta. Eles teriam tudo muito fácil. Eles precisam construir a carreira deles. Depois, ao olhar para o currículo deles, eu contrato eles ou não. Para a nossa cultura brasileira, isso é o fim, porque nós somos muito paternal. A gente é muito assim. E lá para esse americano, falou, não, eu preciso que eles cresçam sozinhos, sem o meu paternalismo. Interessante. A nossa cultura já é mais paternal, já, coitadinho, vem trabalhar comigo, vai ser vice-presidente, dá um escritório para ele, fica aí fazendo tudo, né? É meu filho tem que ter do bom e do melhor, né? Mas o filho nunca vai ter a glória de dizer, eu comecei igual o pai, comecei, lutei, trabalhei, conquistei, eu venci. Isso faz uma diferença enorme na vida de uma pessoa, na autoconsciência dela. Então encoraje seu filho. 7º, seja coerente. Seja coerente. Se você fala que você vai castigar se ele fizer aquilo, castigue. Se você que é pai, mas assim, se você fizer isso, você vai castigar, você vai apanhar. E se você não faz, esse é o filho, deita e rola em você. Se você um dia tem uma regra, outro dia tem outra, se um dia permite uma coisa, outro dia não permite, você está sendo incoerente, você começa a mudar as coisas. Você começa a mudar, você não tem coerência. Quando o filho percebe que o pai e a mãe têm diferença, o filho, ele manipula você. Ele manipula você. Um filho com 8 anos de idade manipula o pai e a mãe. Manipula. O Luke, 8 anos, chega e pergunta para a Cláudia, pode fazer? A Cláudia lá fala, não, você não pode fazer isso. Aí dali um tempinho, vem, papai, será que eu poderia fazer aquilo, papai? Aí ele fica, tá. Aí fica. Aí eu falo, o que a mamãe falou? Não sei, eu quero saber do senhor, o que o senhor fala? Você entendeu? Se eu falar que pode, aí, mamãe, o papai deixou. Eles manipulam você. Se o pai e a mãe começam a entrar em conflito em como educá-los, ele vai manipular, as crianças vão manipular o pai e a mãe. Eles sabem fazer isso. Eles fazem isso. E às vezes, não intencionalmente, eles colocam um contra o outro. Então, seja coerente como casal e na educação. Você falou, vai acontecer. Vai acontecer. Você precisa ser coerente nas regras, nos limites, nos princípios, é assim. Você não pode ser incoerente, você está mudando. Se ficar mudando, já era. Não funciona, não funciona. 8º, esse aqui é o ponto que é o problema para nós. Ele fala assim, evite castigos físicos e agressões verbais. Evite castigos físicos e agressões verbais. Evite agressões verbais. E o castigo físico, que ele fala aqui, é uma coisa que a Bíblia fala. Provérbios 23, para você usar a vara da disciplina com seu filho, para salvá-lo da morte. Que a estultícia está no coração da criança, e a vara da disciplina a preservará. Então esse é um problema. Eu vejo assim que o ser humano ele tem extremos, porque muitos pais espancaram os filhos. Hoje o cara fala, não pode dar palmada na criança. Uma coisa é espancar, uma coisa é você fazer a criança, outra coisa é às vezes você impor uma palmada ou uma cintada, né? Isso daí a Bíblia fala que é bom. Agora, o autor aqui diz que às vezes o castigo não físico funciona mais. Eu diria, depende da criança, depende da idade. Depende da idade. Às vezes a idade, não adianta mais você dar cintada, é para ter uma disciplina, mais um castigo de outro aspecto. Às vezes o castigo dói mais do que a palmada ou a cintada, mas eu acredito que às vezes a cintada é boa, né? Eu acredito, mas você tem que ter sabedoria,
Não pode espancar, também não pode descarregar sua raiva, sua fúria. A gente está nervoso, vai lá e descarrega. A agressão verbal também machuca muito. Então você tem que ter sabedoria para isso aí. A Bíblia fala da vara da disciplina, Eu conheci um homem que foi um policial, um homem muito honesto. Ele contava para mim, lá da Bahia também, interior da Bahia, contou para mim que quando ele era menino, estava crescendo, ele pegou e roubou um negócio de alguém. Ele disse que o pai dele era um homem muito severo. Quando descobriu, pegou ele e deu uma surra nele inesquecível, marcante. Ele ficou marcado pela surra. Mas ele disse que depois da surra ele nunca mais pegou nada de ninguém a vida toda. Foi um dos homens mais honestos que eu já conheci, mais correto em tudo. Era daqueles que não conseguia ficar devendo nada para ninguém, que ele já pagava antes do vencimento. Ele disse que essa surra o ajudou a nunca mais fazer isso. Então assim, você vai dizer que foi ruim? Foi bom para ele. Agora a gente tem que ter limites, consciência, sabedoria, ao impor castigos, disciplina. Eu estou fazendo isso para o seu bem, é para o seu bem. É porque eu amo você que eu estou disciplinando você. É para você não andar no caminho do erro, da mentira, do roubo, você precisa ser disciplinado. Quando o Iago era pequenininho, eu lembro uma vez ele fez um negócio errado, eu falei, peça perdão para sua irmã, ele é pequeno. Ele ficou em pé e falou, não vou pedir perdão, é pequenininho. E eu peguei o cinto, você vai apanhar. Ele falou, mas eu não vou pedir perdão. Eu falei, rapaz, acho que ele devia ter uns 6, 7 anos. Eu falei, se o menino com 7 anos não é dobrado agora, imagina com 17. Aí eu comecei. Até ele pedir perdão. E aí a cinta comeu até. Essa deve ter sido a vez que eu mais assim dei cintada no meu filho. Até ele se dobrar. Porque em certos aspectos, o seu filho vai testando até onde você vai. Até onde você vai. Se você desistir, ele venceu, ele que manda. Perdoe a comparação, você vai ficar meio assim, perdoe a comparação, não estou ofendendo seu filho. Mas às vezes criar filho é igual adestrar cachorro. Desculpa a comparação, certo? O cachorro ele precisa saber quem é que manda. Quem é que manda ali? Quem é que manda na casa? Esse programa de adestramento, o adestrador de cães, ele chega e ele adestra ali. Ele fala, quem é que manda? Quando o cachorro não sabe quem manda, ele faz bagunça. Ele precisa adestrar. Às vezes, para você educar um filho, o filho precisa saber quem é que tem autoridade. Se ele percebe que a sua autoridade é vencida, aí ele supera você, aí ele fica perdido, e é pior para ele, como é para o cachorro. Então você precisa ter autoridade. Às vezes quando você ergue a voz e fica gritando, que já perdeu a autoridade. Tem que ter autoridade. Então às vezes, o castigo, a palmada, a cintada já não é suficiente. É melhor um outro tipo de castigo, de disciplina, para ele ver a consequência do seu ato. Isso que você fez causou isso. Isso é para o seu bem, é para você refletir, para você cair em si. Então é daí que funciona. Agora evite a agressão verbal, evite palavras que ofendam, que deixam a pessoa humilhada, sabe? Evite ferir emocionalmente a criança, não é? Mas ela precisa descobrir isso aí. 9, explique suas regras e decisões e ouça o ponto de vista de seu filho. Esse é o 9. Isso é um negócio interessante, porque no passado os pais só mandavam e a gente obedecia. E isso deixava a gente muito irritado, né? Efésios 6,4 diz assim, pais, não irritem os seus filhos, não provoquem os seus filhos a ira, mas ensine-os na disciplina do Senhor. Numa tradução atual diz assim, pegue na mão do seu filho e o guie no caminho do Senhor. Então às vezes os pais antigos, bem antigos assim, tinha muito filho, um fazia coisa errada, apanhava todos. Não, vai todos apanhar já para prevenir, já estou batendo, bate logo em todos. Não é? Aí o outro que não fez nada ficava cheio de ódio e não podia falar nada. Se falasse, apanhava mais ainda. Aqueles tempos antigos na Bahia era o seguinte, menino quer comer um negócio, e deu um pedacinho para cada um. Deu um pedaço de rapadura para cada um, aí fica chorando, quero mais, quero mais. Aí o pai ficava bravo, você quer mais? Então você vai comer tudo agora. Era assim que funcionava.
Imagine, comer uma rapadura inteira, o menino, ficava o dia inteiro, você vai comer tudo, você nunca vai fazer isso. Então era uma educação que irritava, que deixava você com ira. Às vezes você queria falar, o menino não sabe nada, às vezes o menino sabia. Então as novas gerações são mais sabidas, têm mais informação. E os pais hoje têm que saber dialogar e explicar, porque isso é respeitar o seu filho. Eu vou te bater, eu vou te castigar por causa disso, disso e disso. Eu vou te disciplinar por causa disso. Às vezes até é bom você perguntar, você concorda que você fez errado? Você está reconhecendo que isso não é certo? Eu reconheço, então, você está merecendo isso aqui. Então, dialogar, conversar. Às vezes a gente desrespeita o filho, a gente impõe. Isso às vezes deixa o filho muito irado, muito irado. E isso aí é bom você ouvir e respeitar o seu filho e explicar para ele as decisões, as regras, porque vai ser assim, porque ele é capaz de entender. Ele é capaz de entender. E o último aspecto desse pesquisador: trate seus filhos com respeito. Respeite o seu filho. Trate ele com muito respeito, com muita consideração. É aquilo que eu falei, o valor incondicional. Ainda que você tenha feito uma coisa errada, você é meu filho, né? Eu respeito você. Ainda que você não tenha feito por merecer, trate ele com respeito. Assim ele vai tratar os outros também com respeito. Às vezes a gente trata, eu vejo famílias assim, trata os de fora com muito respeito, cortesia, gentileza, educação. Dentro de casa, sai daí, moleque. Aí perde toda. Quando você tem convidado em casa, é tudo muito, né? Tudo gentil, tudo bonito, põe a mesa, todo mundo lá. Quando não tem convidado, é aquela bagunça, aquelas empurrando. Trate, às vezes, os seus como você trataria um de fora, com ele respeito, com a gentileza, com a educação. É seu filho, é sua filha. É aqueles que Deus colocou, são bênção e herança do Senhor. Você tem que tratar bem, com consideração, com respeito. Trate os seus filhos com respeito. Esses 10 princípios, essas 10 regras que esse pesquisador descobriu aqui, são as regras do bom senso, e são as regras que a Bíblia fala, de você ensinar, amar, educar, ser exemplo, e fazer tudo isso. Isso aqui, com oração, com a palavra de Deus, o Senhor vai abençoar os nossos filhos e a nossa geração. Se a gente souber educá-los assim, os nossos filhos, ajudar a educar os netos, orientar muitos pais, muitas mães hoje que estão perdidos, que não sabem o que fazer, precisam de orientação, precisam aprender, porque estão completamente perdidos. Há meninos e meninas hoje que mandam nos pais, que os pais fazem os pais gato e sapato, que não conseguem educar os seus filhos. E essa geração que está surgindo, ela pode ser a mais preparada, como pode ser a mais despreparada. Pode ser uma geração extraordinária, pode ser também, e parece ser, a mais preguiçosa, irresponsável, mole, porque não está tendo uma boa formação. É isso que a gente precisa. Perguntas? Dúvidas? Sugestões? Questionamentos? Que você quer colocar agora? Fala assim, meu filho não é nada disso, meu filho é um anjinho. A gente sempre acha que nosso filho é melhor que o dos outros. Nosso filho é demais, né? Deus livre ele de má companhia. A gente nunca pensa que o nosso filho pode ser má companhia para o outro também, né? A gente sempre pensa que é do outro. Essas coisas assim. Diálogo.